Pastor Marcos Soares. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém, irmãos? Antes de mais nada, eu convido você a ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. E gostaria que você fechasse seus olhos. Quem já está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar? É grande, é tremenda a presença do Senhor em nosso meio. A Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E ele está presente aqui nessa manhã. Nós tivemos um encontro semana passada, a qual realmente foi um encontro com Deus, uma coisa tremenda, uma coisa poderosa. Mas não é diferente. O mesmo Deus que estava lá, ele está aqui. O mesmo Deus que tem operado todos esses dias na Filadélfia, ele se faz presente em nosso meio. Eu quero que você feche seus olhos e comece a abrir o seu coração para Deus. Eu ouvi hinos maravilhosos e Deus atuou aqui nos louvores, mas agora nós vamos entrar na palavra. E a palavra é o que liberta, a palavra é a nossa bússola, a palavra é o que nos orienta a irmos um dia morarmos no céu com Jesus Cristo. Mas eu quero que você feche seus olhos, e eu convido você a abrir o teu coração nessa manhã. Ontem eu recebi o telefonema da minha tia Raquel, apóstola, falando que hoje pela manhã estaria eu ministrando a palavra. E eu até perguntei, mas não é Santa Ceia, tia? Ela falou, não, mas não tem nada a ver, não tem problema, você vai estar trazendo a mensagem. E eu quero que você abra o seu coração para que Deus possa operar. Hoje é manhã de renovo, hoje é manhã de restauração, hoje é manhã de restituição. Hoje é amanhã que a mão de Deus vai estar movendo sobre a Assembleia de Deus Filadélfia. Mais uma vez, eu convido você a abrir o teu coração. Senhor meu Deus, eu te apresento nessa hora a tua igreja. Te apresento nessa hora cada um que se encontra aqui presente. Hoje, Senhor, nós estaremos fazendo parte, Pai, contigo. Hoje, Senhor, é um dia, uma manhã maravilhosa, Pai, é um dia maravilhoso, porque hoje é manhã de comunhão e é manhã de purificação, Pai. Mas nesse momento, nós estaremos nos preparando para que o Senhor venha realizar a Tua vontade. Estaremos nos preparando para que o Senhor venha realizar o Teu mover aqui nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome. Que diminua eu e que cresça o Teu Espírito, em nome de Jesus. Pode dar uma forte salva de palmas para esse Deus? Irmãos, pode sentar, senta um minutinho. Como já foi anunciado, meu nome é Marcos, pastor Marcos. Sou pastor há exatamente 12 anos da minha vida, da minha trajetória. Já vivenciei muitas experiências com Deus, ainda tem muitas que vou vivenciar ao longo da minha caminhada, assim espero. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, Antigo Testamento, um livro antes de Salmos. E o tema da nossa pregação são as 4 características que agradam ao coração de Deus. Em Salmo 37:4 diz, deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Em algumas traduções bíblicas hoje diz, agrada-te ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você quer que Deus abençoe a tua vida, você quer que Deus abençoe a tua casa, você quer que Deus abençoe a tua família, aprenda a agradar ao coração de Deus. E nós vamos aprender a agradar o coração de Deus hoje com o melhor exemplo que a Bíblia nos traz. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Feche você a tua Bíblia nessa hora. Podemos observar
um diálogo entre Deus e Satanás. Todos nós sabemos que o papel de Satanás, o papel do diabo, ele é o acusador. Não é isso? A função dele é apontar a falha, apontar os erros, é acusar a nós, servos de Deus, ao ser humano. Mas nesse diálogo eu começo a entender uma coisa diferente, pastor Ramiro. Não foi Satanás que foi até lá acusar Jó, mas eu vejo na primeira frase desse versículo: e disse o Senhor, Deus, a Satanás. Não foi Satanás que foi lá apontar falha ou erro de Jó, não. Ele foi lá fazer o papel dele relacionado a outras pessoas. Mas naquele momento, ele chega, Deus chega para Satanás e fala: de onde tu está vindo? Ele responde: de rodear e passear pela terra. Observaste tu o meu servo Jó? Deus chama a atenção de Satanás para Jó. Deus fala para Satanás: observaste tu meu servo Jó, homem sincero, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu começo a imaginar agora Deus orgulhoso, com o coração cheio de orgulho e alegria pela qualidade do servo Jó, pela qualidade daquele homem aqui na terra. Eu quero te dizer que Deus, a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, buscando os fiéis nessa terra. Ele está te olhando, Ele está me olhando. A Bíblia diz que Ele nos sonda. E Ele estava olhando e viu Jó. E o coração de Deus se enche de alegria. Deus é um Deus que se orgulha. Na primeira parte do versículo é onde nós observamos isso. Deus chamando a atenção de Satanás para aquele homem. E Deus relata as qualidades dele, a qual agradava o seu coração. Sinceridade, era uma pessoa reta, se desviava do mal e era temente a Deus. Quando eu observo essas características, essas qualidades, eu descubro que eu, pastor Marcos, eu tenho que buscar essas qualidades na minha vida, para que eu possa um dia chegar na posição que esteve Jó. E eu digo para você: busque essas qualidades na sua vida, para que você venha verdadeiramente agradar a Deus. Por que eu falo isso? Uma pessoa sincera é uma pessoa que diz a verdade, é uma pessoa verdadeira, não é uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que, como que eu posso dizer? Que Jó era um crente, com ele era sim, sim, sim ou não, não. Se passasse disso, era procedência maligna. E é assim que Deus se agrada. As pessoas sinceras, o homem sincero, a mulher sincera tem que ser verdadeiro. Busque ser verdadeiro consigo próprio. Não seja uma pessoa dissimulada. Não seja uma pessoa duas caras. Se você está satisfeito, fale: olha, eu estou satisfeito, eu gostei. Caso contrário, fale: olha, eu não gostei, eu não estou satisfeito. Mas não seja aquilo que você, não seja dissimulado, porque Deus se agrada de sinceridade. Nós vamos ver aqui, observar que Jó era um homem de palavra, Jó era um homem de caráter. Mas não é para ser assim somente na presença de Deus. É para você ser assim dentro da sua casa. É para eu ser assim dentro da minha casa e do meu trabalho. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim um minutinho. A igreja começa dentro do nosso lar. O que acontece muitas das vezes nos dias de hoje é que o crente, ele é crente dentro da igreja. Dentro da igreja ele é santo, mas lá fora ele tira aquela roupa de crente e bota a roupa de mundano. Entenda, o nosso testemunho é o que salva as pessoas lá fora. As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar: poxa, se um dia eu for para a igreja, eu quero ser que nem ele. Uma pessoa de palavra, uma pessoa de caráter. Porque a coisa mais dolorosa do mundo é aquelas pessoas que ficam lá fora e falam assim: ser crente como fulano, não tem palavra, anda errado, é falso, é duas caras, é dissimulado. Se for para eu ser crente que nem ele, que nem ela, eu prefiro ficar do jeito que eu.
Deus, Ele está nos observando a todo o momento, a todo instante. A segunda característica que Deus fala é que Jó era um homem reto. E uma pessoa reta é uma pessoa honesta, justa, virtuosa e obediente às leis dos homens. E eu paro nessa palavra, obediente às leis dos homens, e eu observo logo quando Jesus ele falou: eu não vim para mudar lei nenhuma, mas vim para fazer as leis se cumprirem. É o nosso testemunho que comanda nossas bênçãos. É a nossa conduta como servo de Deus que faz o milagre acontecer. Muitas das vezes você está sozinho na igreja, porque dentro da tua casa você é único na presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: o teu testemunho como servo de Deus vai contagiar todos que estão na tua casa e na tua família, e amanhã eles vão estar sentados do lado de você na igreja. Você crê nisso? Levanta a tua mão para o céu e glorifica a Deus. Mas é o nosso testemunho que faz o milagre acontecer. Jó era um homem honesto, era um homem responsável, ele era um homem que tinha ali a sua cabeça erguida. Nós vivemos num país hoje que enfrenta uma crise econômica tremenda, desemprego, uma coisa muito difícil. Mas você é servo de Deus, nós temos que fazer a diferença. Servo de Deus tem que andar com a cabeça erguida. Servo de Deus tem que ser motivo de exemplo lá fora. Ele era um homem reto, ele era um homem honesto, ele não era um homem trambiqueiro, ele não era um homem caloteiro. Dever, qualquer um pode dever, mas vai, dê satisfação. Mantenha a sua cabeça erguida, porque Deus, Ele se agrada disso. Honestidade, justiça, ser uma pessoa virtuosa. É isso que Deus busca na igreja dele nos dias de hoje. Irmãos, eu ouvi o pastor Juanito falando aqui que verdadeiramente ele está à porta e bate. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Será que nós temos condição de falar verdadeiramente nós vamos morar no céu com Cristo? Será que se Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, nós estamos em posição de Deus pegar e nos recolher e nós sermos salvos? Ou será que Ele vai encontrar em nós falhas? Eu quero que vocês fechem seus olhos nessa manhã e comece a refletir você e Deus, porque eu já estou fazendo isso com a minha vida há muito tempo. Entenda o que Deus quer conosco nessa manhã. Deus quer que nós sejamos pessoas melhores. Deus quer que nós venhamos nos tornar crentes melhores. E se tivermos que mudar, temos que mudar, porque o que está em jogo é a salvação da nossa alma. O que adianta vivemos aqui na terra, mas chegando naquele dia, Deus olhar para a gente e falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não temos as características que vai ser necessário para sermos salvos. Lascou, deu ruim. E são situações que nós temos que carregar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós temos que formar o nosso caráter e procurarmos melhorarmos a cada dia que passa em nossa vida. Se Ele é o olheiro e se nós somos o vaso, o barro, Ele está nos moldando, mas temos que permitir sermos moldados por Deus. Temente a Deus. E agora essas duas últimas características, pastor Marcelo, elas são muito puxadas, são muito pesadas. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser tementes a Deus. Repete comigo: temente a Deus. Quando você é uma pessoa temente a Deus, você tem medo, temor. Você é temente a Deus, você dedica a Deus um respeito absoluto.
Mas quando nós somos temente a Deus, nós não procuramos errar, não podemos errar. Porque nós temos que ter medo da mão de Deus, temos que ter medo, sim, que Deus venha estar nos punindo, e temos que principalmente temer não sermos aptos para sermos salvos. Mas o que acontece nos dia a dia de hoje, o que acontece no nosso cotidiano, é que nós vamos perdendo medo. As coisas vão acontecendo, o pecado vem entrando, a iniquidade vem acontecendo, e nós achamos que somente dobramos o nosso joelho, e daí voltamos a fazer de novo, e nós perdemos o temor. Entenda uma coisa: a cada dia que passa, precisamos de libertação, precisamos nos prostrar mais perante a face de Deus, precisamos nos achegar mais ao reino de Deus, para que nós venhamos estar aptos a sermos salvos. Não, você não vai encontrar uma outra mensagem vindo de mim que não seja a salvação, porque Deus nos mandou pregar a salvação. Mas não é de qualquer maneira que vai acontecer. Quando você tem temor a Deus, você não erra. Quando você tem temor a Deus, você não peca. Porque o pecado geralmente ele acontece quando você está sozinho. Eu estava lá na igreja que eu dirigia lá em Niterói. E uma vez eu fiz reunião com a juventude, reuni os jovens, homens, e eu falei com eles: olha, o pecado, ele está aí para que nós venhamos cometer a todo momento, mas nós temos que aprender na nossa vida a fechar as portas, a fechar as brechas, e a Bíblia nos ensina e nos orienta a isso. Nós temos que ser temente a Deus, porque quando você é temente a Deus, você aprende o significado da palavra vigilância. Você vigia. O que Jesus falou? Vigiai e orai. Para quê? Você tem que aprender a vigiar e orar para que você não venha estar entrando em tentação. Você tem que aprender a ter uma vida em vigilância, para aprender a não cometer certos erros. E o temor a Deus nos leva a sermos mais vigilantes. Mas quando nós perdemos o temor a Deus, irmão, quando nós perdemos o medo de ir para o inferno, que só tem dois caminhos: o céu ou o inferno. Não tem meio termo, não. O céu ou o inferno. Ou você vai viver a tua eternidade, a tua alma vai viver uma eternidade com Cristo Jesus na glória, louvando, adorando e glorificando a Deus, ou você vai passar a eternidade ali, ó, no inferno. E agora? Ah, pastor, apóstolo, eu não vim aqui para ouvir essa palavra de manhã. Não tem problema. A espada, eu aprendi que ela, antes de cortar para você, ela corta para mim primeiro. Eu tenho que aprender a ser mais vigilante. Eu não posso perder o meu temor a Deus. Eu não posso perder o medo de salvar a minha alma, porque senão eu vou me tornar uma pessoa que eu vou estar disposta e proposto a cometer vários tipos de pecados e erros. E sabe o que acontece? Acontece o que está lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. A quarta e última característica é que Jó era um homem que se desviava do mal. O mal estava lá, ele ia para cá. Se o mal se apresentasse ali, ele ia pelo outro lado. A Bíblia diz, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, o salmista nos dá uma orientação que diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. O salmista Davi, nesse mesmo versículo, ele diz que nós não devemos seguir determinados conselhos, nem Salmos 1, versículo 1. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer se desviar do mal? Aprenda a se desviar daquela pessoa que tem feito mal à tua vida. Aprenda a se desviar, se aquilo está te fazendo mal, se irmão, existe coisas que quando nós assumimos um compromisso com Cristo Jesus, não convém, não pertence mais ao servo de Deus. Entenda, o crente ele não pode agradar a dois senhores, ou você agrada a Deus, ou você agrada Satanás. Você não pode servir a Deus, estar na presença de Deus, fazendo as vontades do mundo. Então, se tem certas amizades que está te lançando para o buraco, você é o educado. O Espírito Santo de Deus habita em pessoas educadas. Você vai passar, você vai cumprimentar. Agora, se você vê que o assunto já não condiz mais com a tua fé, com a tua crença, com a tua religiosidade, sai fora. A Bíblia é um manual de instrução do servo de Deus. Sabe por que nós pecamos? Pecamos por não conhecermos as Escrituras. Você quer aprender a parar de pecar e ter uma vida próxima e abençoada? Vai ler a Bíblia. Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, diz: aparte-te da aparência do mal. E eu quero dar um recado agora para a mocidade, para a juventude dessa igreja. Apesar que nem todos estão. Mas no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz: jovem, foge tu do desejo da tua mocidade. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Você que está estruturado, alicerçado na unção de Deus, tem a tua vida ali mantida em jejum, em consagração, em oração, em santidade. A Bíblia também diz: resistir o diabo na fé, ele fugirá de vós. Mas se você não tem essas características, foge, jovem, da presença do mal. Foge do desejo da tua mocidade. Satanás, ele quer te derrubar a todo momento, ele quer fazer você cair, ele quer persuadir você a desistir. E Deus, ele está com os braços abertos e a mão estendida para te ajudar a ficar de pé a cada dia que passa. Se nessa manhã o diálogo de Deus e Satanás em relação à nossa pessoa não tem sido Deus se enchendo de orgulho e falando de nós, mas sim Satanás vindo nos acusar perante a Deus, eu quero te dizer que para o acusador nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. E deixa eu te falar só mais uma coisa que eu já estou encerrando. Se porventura você tem falhado, você tem errado na sua trajetória, na sua caminhada, você não tem tido as características que Jó teve. Ninguém é perfeito. Jó também não era perfeito. Mas a Bíblia diz que se nós nos humilharmos, orarmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, então Ele virá do céu, sarará a nossa terra e curará as nossas feridas. Eu ouvi na palavra aqui, se não me engano foi no domingo passado, que Deus era rico em misericórdia. E as pessoas ficam querendo limitar a misericórdia de Deus. Não, a misericórdia de Deus é infinita, para a minha e para a sua vida. E é baseado nessa misericórdia que eu convido você a ficar de pé nessa manhã. Irmãos, eu levo muito a sério a Santa Ceia. E a Bíblia diz, no livro de Coríntios, que devemos nos examinar. Examina-se o homem a si mesmo, para que coma do pão e beba do cálice.
E eu convido você, eu quero que você feche seus olhos, porque nós vamos agora nos examinar. Eu quero que você fale com Deus nessa manhã, porque se você não encontra num momento onde você esteja agradando a Deus, ou as suas falhas têm sido maiores do que as suas virtudes e qualidades, agora é a hora de você abrir o teu coração para Deus, para que o Espírito Santo venha atuar na tua vida. Eu fiquei muito triste com o que o pastor Marcos falou. Quem ele pensa que ele é? Eu não sou ninguém, eu sou que nem você, um servo de Deus. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor tocou no meu coração. Vamos agarrar essa oportunidade, esse momento, e abrirmos o nosso coração para Deus e apresentarmos a Deus a nossa vida, porque sim, é manhã de concerto, e o concerto vai ser eternamente, até o dia que Deus nos recolher e nos chamar para a glória. Temos que buscarmos ter uma vida em santidade. O pecado entra e muitas das vezes começamos a achar que é normal, mas isso é normal, isso acontece, isso faz parte, não faz parte não. Deus não te constituiu para ser assim. Deus, olha só, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O pecado tem que sair da minha e da tua vida. Nós temos que ter uma vida em retidão, sinceridade. Nós temos que ter uma vida na direção certa em Cristo Jesus e continuarmos sendo temente a Deus. O temor a Deus é o princípio de todas as coisas, porque se você perder o temor a Deus, irmão, nada mais te para. Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração. Começa a falar com Deus. Senhor, me ajuda, me ensina a ser uma pessoa reta, uma pessoa que possa ser um homem de palavra. Eu quero ser um homem de palavra, Pai. Eu quero poder andar com a minha cabeça erguida. Eu quero que as pessoas me olhem e vejam, lá vai uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, um verdadeiro servo de Deus. Senhor, eu quero andar com sinceridade em Tua presença. Eu quero andar com sinceridade. Eu quero ser um crente verdadeiro, um servo de Deus verdadeiro. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, Deus. Ou é doce ou é salgada. Ou eu bem te sirvo ou não, Pai. Mas eu quero te servir. Me ensina a te servir com sinceridade. Porque o que nós precisamos é isso, ter sinceridade em Tua presença. Nos ensina, Senhor, a nos afastarmos daquilo que nos faz mal, a nos desviarmos do mal. Às vezes assuntos tão pequenos, tão banais, abrem um precedente tão grande no mundo espiritual, igreja, a qual Satanás ele passa a ter uma carta na manga. Eu aprendi, você aprendeu isso no encontro com Deus. Faça valer a pena o encontro que você teve com Deus. Faça valer a pena. A nossa vida com Cristo Jesus tem que valer a pena todos os dias, a todo momento e a todo instante. A todo momento e a todo instante tem que valer a pena. Nos ensina, Deus, a sermos tementes a Ti. Eu te apresento a Tua igreja. E como eu falei, Senhor, se porventura nós temos falhado em alguma parte, em algum aspecto, Jesus, Tu és o nosso advogado, Pai. Tu és o nosso advogado. Senhor, se porventura, meu Deus querido, meu Deus da glória, erramos, temos pecados e estamos em pecado, Pai, nessa hora eu apresento a minha vida em Tuas mãos e apresento a Tua igreja também. Eu rogo e te peço pela Tua misericórdia, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas,
que o Senhor possa entrar de providência e direção. Quando o Senhor nos resgatou do mundo, igreja, Ele te chamou para fazer parte de um povo vencedor e um povo vitorioso. Você faz parte de um povo vencedor e vitorioso. Você faz parte de um povo abençoado por Deus. Você que está aí no banco faz parte de um povo vitorioso, liberto e vencedor. Nunca se esqueça disso. O Espírito Santo, Ele habita em você, Ele habita em mim. E isso nos torna pessoas melhores na presença de Deus. Amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade.